Oi, turma, tudo bem? Vamos para a nossa atividade de história de hoje, ainda falando sobre a Era Vargas, né, sobre o governo de Getúlio Vargas. Então, peguem um livro de história de vocês e assim, pessoal, a prof entende, percebe que esse conteúdo é um conteúdo difícil, é um conteúdo que é marcado por muitas datas, muitos conflitos, né, muitos fatos que marcaram essa história, esse período em que o Brasil viveu. Então, a prof vai deixar assim um pouquinho, tentar explicar de uma forma mais reduzida, né, para que fique somente aquilo que for essencialmente necessário nesse momento para que vocês, né, entendam. E certamente esse conteúdo, quando nós voltarmos lá com as nossas aulas presenciais, a prof vai retomar com vocês, né, de uma maneira que vocês entendam melhor, ok? Então vamos lá. Livro de História, página 64. Então, nós vamos ver hoje um pouquinho sobre a oposição ao governo Vargas. Então, vejam, Getúlio Vargas estava no governo, né? Como todo governo, né, tem, né, pessoas que são simpatizantes ao governo, que são, né, aliadas ao governo, e tem pessoas que são contrárias ao governo, né? Então, desde aquela época já havia esse esse confronto, né, essa separação, pessoas que estavam do lado do governo e pessoas que não estavam do lado do governo de Getúlio Vargas. E isso gerou, né, esse lado direito, esse lado esquerdo, né, pessoas que estavam com o governo e pessoas que não estavam no lado do governo, gerou, né, grupos que se formaram e contestavam e protestavam e reivindicavam e queriam mudança. Então, nem sempre, né, nós sabemos que as coisas vão agradar a todos, né? Então, no governo é a mesma coisa. Muitas vezes o governo toma algumas medidas que não agradam a todos, né? Cada um tem uma forma de pensar, uma forma de ver as coisas, e isso interfere, né, no lado que a pessoa vai estar, né? E é assim, a política é assim, certo? Cada um tem o seu lado, cada um é simpatizante, cada um defende, né, o seu ponto de vista, a sua ideologia, ok? Vamos dizer assim. E na era Vargas ocorreu isso também. Então, olha lá na página 64, a oposição ao governo Vargas. Essa palavra oposição quer dizer que tinha pessoas contrárias a esse governo, pessoas que não estavam contentes, pessoas que lutavam para que esse governo não desse certo, vamos dizer assim. Então vamos lá. Durante o governo de Vargas, fortaleceram-se alguns grupos políticos de oposição. Esses grupos eram chamados, então, integralistas e os aliancistas. Então, formaram-se dois grupos de oposição, grupos contrários ao governo, grupos que não pensavam, né, não estavam de acordo com aquilo que o governo Vargas estava, né, propondo naquele momento para o Brasil. E quando eles, né, se manifestaram, né, opostos a esse governo, então eles foram, né, para as ruas, eles tentavam ter uma maior adesão da população que, né, que tivesse do lado deles, indo contra ao governo. Então vamos ver lá. Os integralistas, a prof está lá no segundo parágrafo, os integralistas, sob a liderança de Plínio Salgado, o que eles desejavam? Então, esse grupo de integralistas, chamados, né, integralistas, o que eles queriam? Então, eles eram opostos ao governo, mas eles defendiam alguma coisa, eles queriam algo. Eles queriam instalar no Brasil um governo autoritário, com partido político único, que usasse de violência e também que censurasse os meios de comunicação. Então, esse grupo integralista, o objetivo deles era isso, né? Que tivesse um governo que fosse mais autoritário, né? Que impusesse leis mais duras, mais rígidas a toda a população.
também que fosse, né, que usasse de violência, veja, olha, né, a maneira de pensar desse grupo, né, dos integralistas, e que agissem de forma violenta, autoritária e também que censurasse os meios de comunicação na época. Então nós vamos entrar aí, né, numa outra parte que nós vamos ver mais adiante, a censura, né, naquela época tinha os meios de comunicação, né, jornais, enfim, e a censura, eles queriam que, né, nem tudo fosse colocado, fosse divulgado. Então, eles defendiam esse modo de pensar, tá? Os integralistas. E para realizar esse projeto, eles fundaram em 1932 a Ação Integralista Brasileira, pela sigla AIB, Ação Integralista Brasileira. Então, esse grupo foi crescendo, foi tendo cada vez mais pessoas que estavam, né, compondo esse grupo de integralistas, defendendo toda essa ideia que nós vimos agora. Em pouco tempo, o grupo ganhou muitos, né, filiados e fez forte a oposição ao governo. Então, veja, esse grupo foi se fortalecendo à medida que pessoas estavam, né, integradas a esse grupo, eles foram se fortalecendo e cada vez mais, né, então, quanto mais pessoas, maior poder, né, tinha esse grupo de protesto, ok? Muito bem. Lá nós percebemos, né, vemos ali uma figura, né, o Brasil precisa de você, vejam lá, né, força do integracionismo, né, não há nacionalismo. Então vejam, né, o que esse cartaz divulgava, né, o Brasil precisa de você. Então, esse gesto, né, dessa pessoa já apontando, com o dedo apontado, já era uma maneira de intimidar a pessoa, né? O Brasil precisa de você, então venha se juntar a nós, né? A esse grupo integralista. Então veja, nós percebemos aqui que o Brasil estava dividido, né? Pessoas que estavam a favor do governo e pessoas que estavam contra o governo. Em 1935, então, surgiu a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes. E ele defendia o quê? Outro pensamento, né? Outra forma de pensar dessa força, dessa aliança, desse grupo. Eles defendiam a formação de um governo popular. Esse grupo divulgou, em 5 de julho de 1935, um manifesto que pedia a derrubada do governo Vargas e a instalação do comunismo. Então, vimos ali que tinha, né, que se formou um grupo de integralista que defendia a violência, um governo mais autoritário, a censura, né, dos meios de comunicação, que não podia ser divulgado, né, que tinha coisas que não podiam ser divulgadas, não podiam ser, né, veiculadas, a população não podia ser informada sobre todas as coisas. Esse grupo defendia isso. E esse grupo agora, liderado por Luiz Carlos Prestes, ele defendia um governo mais popular. Ele defendia um governo que queria derrubar Getúlio Vargas e queria instalar o comunismo. Então nós vamos entrar aqui, nós vamos ver um pouco esse sistema de governo chamado comunismo. Então veja lá, ali no baú de informações nós vemos o que é comunismo. Então é uma forma de governo que hoje, né, ainda existem na Coreia do Norte e na China esse sistema de governo comunista. Então vamos ver lá o que significa esse governo comunista. Veja lá, no baú de informações lá, eu quero que vocês grifem lá, comunismo. Comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende organizar a sociedade de modo igualitário. Então, igualitário, palavra igualitária deriva da palavra igual. Então, um governo, uma política, né, igual para todos, sem classes sociais. E duas pessoas importantes, né, dois alemães, na verdade, Karl Marx e Friedrich Engels, eles eram considerados os principais mentores, né, os principais defensores do comunismo. Eles escreveram, publicaram livros, né, sobre o comunismo. Eles defendiam esse sistema, esse modo de política, né, de governo, o comunismo. Então, Karl Marx e Friedrich Engels, eles
tinham essa ideologia sobre o comunismo. E nessa época, então, nessa época de oposição ao governo Vargas, surgiu então também esse grupo que defendia o comunismo, que comunismo nada mais é, né, uma ideologia política que não tem classes sociais, que defende, né, um modo igual para todos. Todos têm os mesmos direitos, né? Todos têm os mesmos deveres também, e tudo tem que ser igual para todos, né? O regime comunista. Então, para vocês entenderem que esse regime comunista ainda sim existe, né? Tem países que são governados por né, por pessoas comunistas, por pessoas que defendem essa ideia, né? Que é a China e a Coreia do Norte, que nós temos, né, sobre o regime comunista. Então, pessoal, só para que vocês entendam, né? Essa oposição ao governo Vargas gerou muitos conflitos, muitas desavenças. Foi marcado, então, por uma tensão, né, muito grande de forças, né? De um lado, forças que defendiam o governo também. Tinha pessoas que eram, né, aliadas ao governo, que eram, né, da direita, e pessoas que eram da esquerda, que a gente diz, né? Que eram pessoas que eram contra esse governo. Elas se rebelaram, elas se manifestaram e queriam a derrubada desse governo, ok? Bom, vocês vão fazer então a página 63 do livro de história, vão ler lá, né, a atividade traz também sobre o plano de Cohen, que foi esse plano de Cohen? Foi uma constituição, né, foi conforme prevista na Constituição de 1984, que deveria haver eleições diretas. Eleições diretas, o que é? São eleições onde o povo, né, é o voto popular, o povo vota, não aquele sistema de eleições indiretas, onde só, né, os representantes ali da Assembleia, das pessoas que estavam ali no governo que podiam votar. Então, na Constituição de 1934, deveria haver então as eleições diretas para presidente. E nesse modo, o novo governante seria eleito pelo voto da população, então o povo que ia eleger o presidente, porque nós sabemos que até então Getúlio Vargas ele estava no poder, mas ele foi eleito pelo voto indireto, onde só os membros da Assembleia lá Constituinte que elegeram, que foram, né, votar e elegeram o presidente Getúlio Vargas. Muito bem. Depois, em 1937, os principais aliados de Vargas, né, os generais, eles afirmaram ter descoberto um plano comunista, no qual os opositores do governo promoveriam incêndios de prédios públicos, saques, atentados a autoridades e ainda uma greve geral. Era o chamado Plano Cohen, que foi divulgado, né, nos jornais e transmitido pelo rádio, então os meios de comunicação, rádios, né, jornais, eles publicaram isso, e isso, né, a população ficou ameaçada com tudo isso, né, gerou um pânico na população, né, que isso seria, que teria, né, a possibilidade de acontecer. Mas o plano, na verdade, não existiu, foi uma ameaça, na verdade, uma fraude, só para gerar pânico na população. E levou as pessoas a acreditar que o Brasil estava sendo ameaçado pelos comunistas. E por isso o presidente precisava tomar medidas para evitar essa situação. No dia 10 de novembro de 1937, Getúlio fechou o Congresso Nacional, mandou prender seus adversários políticos e anunciou uma nova Constituição, iniciando um golpe de Estado, o período chamado de Estado Novo. Então aí nós vamos entrar em outra parte da história que nós vamos ver mais para frente, né? O Estado Novo. Em meio a esse plano, né, um plano que foi gerado de maneira fraudulenta, né? Não houve esse plano, foi gerado esse movimento que ia ter esse pânico, né, que pessoas iam incendiar prédios políticos, ia ter atentados às autoridades políticas, isso tudo foi uma fraude para gerar pânico na população, né, isso não aconteceu de verdade, mas isso causou um desconforto, né, e o presidente Getúlio Vargas, ele fechou o Congresso Nacional e mandou prender todos os adversários políticos,
né, e anunciou uma nova Constituição, que iniciou um golpe de Estado e o período foi chamado de Estado Novo. Então, nós vimos até aqui, né, toda essa oposição ao governo Vargas, né, que foi um governo marcado por muita tensão política, muitos conflitos, né, e diante de toda essa situação, Getúlio Vargas, ele, né, continuou firme no poder e promoveu ali um outro período chamado de Estado Novo, que nós vamos ver mais à frente, certo, pessoal? Então, só para que vocês entendam quais foram, né, os conflitos que marcaram essa oposição ao governo Vargas. Entendam que oposição eram, né, pessoas que eram contrárias ao governo Vargas, ok? Então, vocês vão fazer o exercício da página 63, ali tem um quadro com as informações, vocês precisam ler, né, para ver todo ali os fatos que aconteceram nos dois grupos, né, o grupo integralista e o grupo da Aliança Nacional Libertadora, que vai, né, defender o comunismo. Então, tá tudo ali no texto, vocês precisam ler novamente para realizar as atividades, ok? 1 e 2. Qualquer dúvida, a prof vai estar aqui para tirar de vocês e preciso que vocês leiam de novo com bastante atenção a página 64 e realizar a página 65, ok? Sempre grifando fatos importantes, aquilo que vocês acharem, né, que deve ser relevante para a compreensão do texto, vocês vão destacando. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.